Esta semana estava a meditar sobre vários salmos e a ler, como sempre faço, e até que houve um dia que escolhi este salmo para partilhar com os irmãos. Salmo 128. Então, sexta-feira, estes salmos é esta partilha, este partilhar coração e algum entendimento em relação a estes salmos. Salmo 128, o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém e em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos, diga ao meu lado, os netos, e a paz sobre Israel. Quando eu estava a meditar sobre este salmo, o versículo 1 e o versículo 4 foram aqueles que mais sobressaíram ao meu coração, e a partir dali Deus começou a falar acerca deste tema. E eu vou repetir o versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurada a mulher que teme ao Senhor. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. E no versículo 4, ele diz, depois de falar das bênçãos daqueles que temem, ele termina dizendo também isso. Assim é abençoado o homem. Quando está a falar o homem, não está a falar do sexo masculino, mas o ser humano que teme ao Senhor. E eu não gosto de fazer o que vou fazer agora, mas vou fazer. A pergunta que é: quem quer ser abençoado? Quando eu digo que não gosto, é no sentido de... Então é simples, o que a Bíblia diz é que devemos temer ao Senhor, mas esse temer ao Senhor não é para sermos abençoados. Mas há uma promessa para aqueles que temem ao Senhor. Mas a força motivadora que nos leva a levar uma vida de temor ao Senhor não é para sermos abençoados, é reconhecer que Ele é o Criador dos céus e da terra. E quando eu estava a pensar nesta palavra temer ao Senhor, eu comecei a pensar em algumas pessoas que tiveram encontros com Deus. Eu vou citar alguns deles, mas de forma rápida, não vamos ler, e não é porque não é importante, é só para não demorarmos muito tempo, para fazer apenas uma meditação deste salmo. Eu comecei, por exemplo, a pensar em Moisés, não é? Já grande, depois de ele ter fugido no Egito, e estava lá no deserto. E no deserto ele tem um encontro com Deus. Ele estava lá para pacentar lá o rebanho do seu genro, o sogro, genro era ele, Jetro, e Deus lhe aparece através numa sarça a arder. Ele teve essa visão e de repente há uma voz que sai lá no deserto, traz lá daquela sarça e chama por Moisés. Mas aquela sarça não arde, não se queima. É alguma coisa que ele não está à espera por exemplo, quando no versículo 4 de Êxodo capítulo 3, não precisam de abrir, diz que bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui. E Moisés ia-se para aproximar e Deus disse: não te aproximes e tira as sandálias dos pés, porque este lugar que tu pisas é uma terra santa.
Não é o lugar que é uma terra santa, mas a presença de Deus naquele lugar tornou aquela terra santa. E aquela experiência foi tão aterradora ali para o Moisés que ele quer se virar e Deus diz para ele nem sequer olhar. O versículo 6 diz que ele temeu olhar para Deus. A palavra temer mesmo de medo. Até aquele dia Moisés tinha ouvido falar de homens e mulheres, os seus antepassados, que falaram com Deus. O Abraão, o Isaac, o Jacó. Mas agora ele tem o encontro com esse Deus. E há alguma coisa que o deixou com medo. Porque uma coisa é ouvir os outros falar, outra coisa é ter essa experiência que ele ficou, tipo, temeu mesmo. E Deus falou com ele. Quando, por exemplo, Isaías estava no templo, diz que a glória de Deus desceu de tal maneira sobre aquele templo, que Isaías, por exemplo, no capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: então disse eu, ai de mim, né? Diz que ele diz, ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Este ai de mim não foi tipo uma brincadeira, ai de mim que agora, não. Quando ele tem um encontro com Deus, ele ficou com medo nesse sentido de, ai de mim, ele é um Deus santo, eu sou um pecador, o que é que vai ser de mim? Por exemplo, quando Pedro, ele tem um encontro com Jesus, ele está a noite inteira à pesca e a pescaria não lhe corre bem, ele não pesca nada. De manhã ele está a lavar as redes. Jesus, naquele caso era um homem que ele não sabia quem era, vai ter com ele, pede-lhe o barco, depois diz a ele, olha, lança-te ao mar, ou faz-te ao mar, lança as redes, e diz que foi uma pescaria de tal maneira que encheu o barco dele, encheu todos os barcos à volta, toda a gente vinha com os barcos vinham a pique. E ele tem esta expressão, Mateus 5,8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Esta sensação de prostrar-se diante de Deus e dizer, não, eu nem sequer sou digno. Ele é um Deus santo e eu sou um pecador. É esta sensação de que aquilo que aconteceu não tem nada a ver com o humano, tem a ver com o divino. Atos 9, quando Paulo ia a Saulo a caminho de Damasco, diz que uma luz do céu caiu sobre ele e ele cai por terra. E há uma voz que fala com ele. João na ilha de Patmos, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, quando ele tem uma visão de Jesus, diz lá que ele, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ou seja, todos estes encontros com Deus tiveram este dominador comum, esta sensação de impotência, este medo, porque agora eu não sei o que é que vai acontecer. Eu fico vulnerável, não é alguma coisa que tenha ali uma experiência, tipo, estou a comer um coração e a beber uma Coca-Cola. Não, é alguma coisa que os meteu medo. Não é que Jesus, Deus lhe fizesse mal, mas eles ficaram apavorados com aquilo que estava a acontecer, vulneráveis. E todas as vezes que Deus se manifestou dessa forma, das primeiras coisas que Deus disse àquelas pessoas, foi estas duas palavras: não temas. Não tens que ter medo. Não precisas ter medo. Não precisas ficar aterrorizado. Não precisas, isto está a acontecer, não é para te fazer mal. Não é alguma coisa que vem para destruir-te, não. É alguma coisa, eu não vim para destruir-te, não vim para te julgar, eu vim para te amar, eu não vim para te condenar, eu vim para te salvar, para te libertar, para te redimir, não para te destruir. Ou seja, Deus se manifestou sempre a sua misericórdia, a sua compaixão,
O seu amor é como que, olha, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É como que depois daquelas pessoas respirar de alívio. Ok. E quando recebemos o amor de Deus, nós percebemos que não temos que ter medo de Deus, porque Deus ama-nos. 1 João capítulo 2, verso 18, diz assim: no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, ele diz: olha, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Olha, nós não precisamos ter medo. Não só esse perfeito amor lança-nos fora, ou lança fora esse medo, como pelo contrário, nos coloca um desejo de, em vez de fugir, nos aproximarmos e sentarmos ao colo desse Deus que nos quer amar, que nos quer enxugar as lágrimas, que nos quer fortalecer, que nos quer falar, que nos quer dirigir. Então esse amor não só lança fora o medo, como nos leva a chegarmos mais perto de Deus. Por isso o autor da carta aos Hebreus diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, nós já sabemos hoje o quê? Que Deus nos ama. Diga ao meu lado: Deus ama-te. Nós já sabemos hoje o quê? Que Deus escolheu relacionar-se conosco em amor. Deus não está irado, Deus não quer destruir, não. Nós já percebemos hoje, temos isso como certeza absoluta, que Deus, nós não precisamos mais ter medo de Deus, porque Deus ama-nos. Deus relaciona-se conosco através do amor. Então o medo é alguma coisa que não precisamos mais de ter. Mas em nenhuma parte na Bíblia diz que nós devemos perder o temor a Deus. Medo é uma coisa, temor de Deus é outra coisa. E nós precisamos chegar a este equilíbrio, a este ponto de equilíbrio, em que, se por um lado perdemos o medo, por outro lado nós não perdemos o temor. Porque o medo é Deus a nos dizer assim: Mário, tu não precisas mais ter medo, não temas, eu amo-te. Olha, tu não precisas mais ter medo, tu não precisas mais te esconder o teu rosto de mim, tu não precisas mais fugir de mim, porque aquela, eu pequei, então eu nem sequer quero ir à igreja. Não, tu não precisas mais ter medo, tu não precisas mais fugir, não, te chega-te a mim. Então podemos olhar para Ele, mas não perder o temor. E para não perder o temor, eu creio nisto, nós precisamos de vir do medo para que possamos encontrar o temor. É como aquela experiência, aquilo aconteceu, eles caem por terra, eles ficam temorosos. Mas depois, quando Deus fala com eles, diz: não temas, não fujas, chega até mim. Eu não estou aqui para te destruir, eu não estou aqui para te fazer mal, eu quero te amar. E ele chega-se, ele vem do medo, mas ele encontra este equilíbrio até este ponto do temor. Porque no temor nós vamos experimentar o seu amor. É no temor que nós vamos experimentar a sua graça. É no temor que nós vamos experimentar a sua bondade, o seu cuidado para cada um de nós. Mas nós precisamos sair do medo, porque quanto mais conscientes estivermos do nosso pecado, quanto mais conscientes estivermos da nossa imperfeição, quanto mais conscientes estivermos do nosso abismo, do nosso senso de culpa, mais nós vamos desfrutar do amor e da graça de Deus sobre a nossa vida. Eu não sei como é que é de explicar isto.
podemos dizer respeito, podemos dizer honrar. Temer a Deus, o temor do Senhor é honrar, é respeitar, é reverenciar. Alguém vem e chega ao pé de mim e diz: olha, Mário, estás perdoado. E a Carla pergunta-me: quem és? Sei lá. Não conheço. A minha consciência não me acusa. Não sei o que é que eu fiz. Então esta coisa do estás perdoado para mim não me disse nada. Agora, quando eu tenho uma consciência de dívida, eu tenho uma dívida para com alguém e sei que tenho a dívida e não a consegui pagar e eu estou em falta e eu tenho medo que aquela pessoa me possa fazer. Porque ela pode fazer algumas coisas. E ela chega ao pé de mim e disse: olha, Mário, não te preocupes mais com a dívida, tu és mais importante que essa dívida. Esquece a dívida está paga, isso está perdoada, não te preocupes mais. É como que há um alívio que vem até nós. E quando é que essa pessoa chega, eu tenho um profundo sentimento de dívida. Não é que eu agora tenho que apagar, mas há um respeito, o temor de Deus é esse ponto de equilíbrio entre esta profunda consciência em que eu estou diante de um ser que deve ser temido e ao mesmo tempo estou diante de um ser que escolheu amar-me, perdoar-me, que escolheu dar a sua vida por mim, que escolheu dar uma nova oportunidade para eu refazer a minha vida. É quando encontramos esse equilíbrio que chegamos lá onde? Ao temor do Senhor. Quando eu vivo com medo, eu não encontro esse. Quando eu vivo com medo e com medo de Deus e a maldição e o diabo e Deus vai te amaldiçoar e Deus não te ama, eu não vivo aí. Mas quando eu me liberto desse medo, não, Deus ama-me. Mas também quando isso quer dizer que agora nós vamos viver uma vida de qualquer maneira, claro que não. Claro que Deus me ama, claro que eu posso chegar-me com confiança à presença de Deus, mas eu não estou a chegar-me à presença do Zé da esquina, com todo o respeito pelo Zé e pela esquina, não. Eu sei bem quem eu sou, eu sei bem quem Ele é, eu sei bem, Ele é o Criador dos céus e da terra. Se Ele quisesse, dava um sopro e eu desaparecia. É este sentimento que é o temor do Senhor, que me leva a viver de outra forma, não tem a ver com religião. Por isso é que o apóstolo Paulo, quando ele diz, 1 Coríntios 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Quando ele disse lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13, à igreja dos Gálatas, diz, olha, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião ou lugar à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. É quando eu saio deste lugar do medo e eu já não mais tenho medo, mas eu vim de lá. Mas não mais tenho medo porque eu sei que Ele me ama. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Pode-me abençoar, pode-me amaldiçoar, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Mas Ele não me decidiu amaldiçoar, Ele decidiu abençoar. Ele decidiu me amar. Ele decidiu dar a sua própria vida, Jesus Cristo, por cada um de nós. Então isso quer dizer que eu vou viver de qualquer maneira? Claro que não. Honrar, este temer a Deus tem a ver com o nosso comportamento. Este tem a ver com o nosso... Irmãos, eu não sei, mas, por exemplo, se nós fôssemos ter uma audiência com o Presidente da República, ou ele viesse até aqui, por uma questão de educação, nós receberíamos o bem, por uma questão de educação, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de se comportar, tinha a ver com a educação, não só com a educação, mas tinha a ver com honra, honrar aquela posição, aquela pessoa. Não tem a ver, ele é uma pessoa igual às outras qualquer. Sim, ele é uma pessoa igual a outra qualquer, mas não exerce um cargo qualquer. Ele é o presidente da nossa nação. Às vezes esta é uma mentalidade, para mim, patética. Porquê? Porque as coisas não são todas iguais.
até por uma questão de educação, por uma questão de honra, por uma questão de prestígio. Há uma maneira de se comportar, há uma maneira de honrar. Eu não tenho medo daquela pessoa, mas eu tenho um respeito, uma admiração para aquela pessoa. Quanto mais Deus, o Criador dos céus e da terra. Eu devia me comportar de outra maneira, se calhar vestir de outra maneira, nesta ou naquela ocasião, se calhar falar de outra maneira, comportar-me de outra maneira, porque Deus nos libertou, sim, Deus nos ama, sim, mas Ele continua a ser o Criador dos céus e da terra. Se Ele estalar o dedo e quiser nos abençoar, Ele assim o faz, mas se Ele não o quisesse fazer, Ele não o faz. Não somos nós, não sou Ele que precisa de nós, somos nós que precisamos dEle. Não é Ele que está ansioso, não, nós necessitamos dEle, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. E precisamos de encontrar este equilíbrio, de não viver mais no medo, mas também não viver mais na libertinagem, não. Reconhecer, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus criador dos céus e da terra, Ele é o criador das nossas vidas, Ele é o Senhor, Ele sustenta todo este universo com as suas mãos e Ele é o nosso Pai. Ele nos ama, não precisamos ter medo, mas nunca devemos perder o temor, o respeito, a honra. Então, o que algumas pessoas chamam hoje de religiosidade, eu creio que a Bíblia chama mesmo de temor. Porque Ele continua a ser o Rei. Ele continua a ser o Senhor. Ele continua a ser o dono. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e todos aqueles que nela habitam. E quando chegamos a esse lugar, Paulo, podes vir, se faz favor. Quando chegamos a esse lugar de temor, eu acredito que algumas coisas acontecem connosco. E o Salmo 128, ele é claro. Quando ele começa a dizer no versículo 2: comerás do trabalho das tuas mãos. Usa esta expressão: feliz serás e te irás bem. Quer dizer que não te faltará trabalho. Diz que a prosperidade, ou Ele vai te abençoar, próspero. Na Bíblia a mensagem diz: aproveitem a bênção. Na Bíblia a mensagem diz assim: celebrem a bondade. E Ele abençoará o nosso lar, abençoará a nossa esposa, os nossos filhos. A tua mulher será como uma videira frutífera ao teu lado, e os teus filhos como a planta de oliveira à roda da tua mesa. No Antigo Testamento, quer a videira, quer a oliveira, falam de longevidade e de produtividade. E versículos 5 e 6 de Salmo 128 na Bíblia a mensagem diz: aproveita a vida próspera de Jerusalém, cada dia da sua vida, e aproveite também os seus netos. Paz sobre Israel. Irmãos, eu vou-lhes dar um conselho. É bom ler livros, é bom, é ótimo, mas eu estou a fazer algo que sempre fiz, mas não fiz com tanta intensidade. Eu estou a ler muito mais a Bíblia hoje do que qualquer outro livro. Nem Bíblia com anotações no sentido, com aqueles comentários, que são pessoas a fazer comentários, é ler a Bíblia. A mais simples, não tem comentários de ninguém, não tem livros de ninguém, e ler. Deixar que o Espírito Santo seja aquele que é o nosso professor, aquele que nos ensina. Às vezes nós não nos apercebemos, mas com os anos ficamos tão cheios de comentários de outros, de ensinos de outros, de coisas de outros. Que possamos passar agora um tempo, dizer assim: esqueça os comentários, esqueça os livros e leia só a sua Bíblia. Vá lendo e vá orando. Vá lendo e vá orando. A
Eu gostaria muito que nós encontrássemos este equilíbrio entre o sair do medo, mas encontrarmos este ponto de temor. Não importa se alguém possa dizer que é religião, não importa que alguém possa ter outra opinião completamente, isso que os outros dizem não interessa. Mas aquilo que o Espírito Santo colocar dentro de ti, talvez vais fazendo algumas coisas que sentes e consideras que isso é uma atitude de temor, isso é uma atitude de honra, isso é uma atitude de respeito para com Deus, para com a casa de Deus, para com os homens de Deus, para com os irmãos, seja o que for. Eu nem sequer estou a dar exemplos, porque isso é o Espírito Santo que vai falar. E se o Espírito Santo nos falar, esse é o caminho que nós devemos